Eita, glórias a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos meditar aqui um pouquinho hoje na palavra de Deus em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 16, que diz assim, a partir do versículo 16, que assim: porém, graças a Deus, que ele pôs o mesmo empenho por vós no coração de Tito, pois aceitou o nosso chamado e com muito entusiasmo partiu voluntariamente até vós. E enviamos com ele o irmão que é elogiado no Evangelho por todas as igrejas. E não somente isto, mas também foi escolhido pelas igrejas como companheiro da nossa viagem com esta graça que é administrada por nós para a glória do mesmo Senhor e a prontidão de vosso ânimo. Assim, evitamos que ninguém nos critique nesta abundância que é a administração, procurando o que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. Nesta passagem aqui, nesta visão geral, eu quero tratar com os irmãos hoje sobre a situação de Paulo naquele momento, quando ele chama a atenção da igreja não somente para a coleta, mas também para a administração, ou a boa administração. Então, no versículo 1, ele já começa chamando a atenção dos irmãos sobre a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Porque Paulo, mais à frente no capítulo de número 9, ele vai dar uma justificativa sobre a graça de Deus na sua vida diante das críticas que ele recebia, o que ele estava recebendo naquele momento por causa da situação que ele estava vivendo. E alguns começaram a criticá-lo. Aí ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. Ou seja, ele estava falando que os irmãos já vinham com esta contribuição há muito tempo. Porque eu sempre digo, irmãos, que para chorar com os que choram é até fácil. Agora, para se alegrar com os que se alegram é mais difícil. Muitas vezes a gente recebe uma bênção tamanha e muitas pessoas, ao invés de ser grato a Deus, de louvar a Deus pela bênção, elas vão criticar. Tem uns que dizem assim: só recebeu porque está roubando, outro porque não sei o que e tal. Mas a Bíblia nos manda nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, chorar é muito fácil. Você vê alguém chorando, é muito fácil você chorar. Agora, ficar alegre, irmão, às vezes bate uma inveja no coração, porque nós somos seres humanos. E aí Paulo, ele começa a explicar e a justificar a situação de alguns que com inveja começaram a criticá-lo. E muitas vezes, irmãos, há críticas que são construtivas, mas há outras que são destrutivas.
E o apóstolo Paulo, ele diz assim para os irmãos daquela igreja, né? Ele diz, porque quem criticava ele não era quem estava de fora, não, eram os irmãos de dentro mesmo. E aí ele disse, olha, eu não sou diferente de nenhum de vocês, e nem daqueles apóstolos que estão lá em Jerusalém, que estão em outros lugares. Não sou diferente de ninguém, não. Ele, pelo contrário, se eu pudesse, ou se eu quisesse, eu poderia me gloriar, porque eu sofri muito mais do que eles. Aí ele faz uma relação do sofrimento dele, né? Ele diz, olha, eu sofri mais perseguição, sofri mais naufrágio, sofri mais prisões, sofri mais açoites. Aí ele vai relatar, os açoites foram 5 sessões de açoite. Ele fala assim, quarentena menos um, cada quarentena. Você imagina um camarada apanhar 5 vezes 40 açoites menos um, né? Quando dava 39, dizia, para, leva ele para dentro, que o povo esquecia. Aí no outro dia voltava com ele para apanhar de novo. Quer dizer, eu poderia me gloriar nisso, mas eu me glorio em Deus, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá força para continuar. Entendeu como era a situação de Paulo? E aí, meus queridos e amados irmãos, ele estava vivendo aquela situação e ao mesmo tempo solicitando a ajuda dos irmãos para ver a graça de Deus abundar naquela igreja. Aí ele vai tratar também da semeadura. Diz, quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, vai colher em abundância. Porque Deus não é injusto, nem ingrato com ninguém. Então, para que a graça de Deus abunde na minha e na sua vida, para que ela seja abundante, é necessário que a gente se disponha a fazer a obra de Deus. E não se faz a obra de Deus de qualquer jeito, tem que se fazer o melhor para Deus. Aí eu pergunto para você nesta noite, o que é que você está fazendo para Deus? Aliás, você está fazendo o melhor para Deus? Precisamos fazer o melhor na obra de Deus. E ele enviava aqueles servos ali porque estavam dispostos aí para fazer o melhor. Então, meu querido ouvinte, minha querida irmã, meu querido irmão, não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Para que você diga, como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, precisa se dedicar à obra de Deus. É necessário fazer o melhor para Deus. Então, nesta noite, a palavra de Deus ao nosso coração é: faça o melhor enquanto você pode. Porque chega um tempo, irmão, que a gente não pode mais. Já estamos cansados e não conseguimos fazer mais nada na obra de Deus. Então você pode fazer hoje? Posso, então faça. Pode ajudar alguém hoje? Posso, então ajude. Porque amanhã pode ser tarde demais, você só vai se lamentar e dizer, mas passou o tempo e eu não fiz nada na obra de Deus. Se disponha, faça como os servos de Deus aqui, Tito, e o outro que Paulo fala também, que não cita aqui o nome dele, de princípio. Faça o melhor para Deus, faça o melhor para os homens, como Paulo também está dizendo aqui, procurando o que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante das pessoas, diante dos homens, diante daqueles que estão ouvindo, observando, olhando você. Faça o melhor
enquanto você pode fazer, porque vai chegar o tempo que passou, acabou-se e a gente não vai mais conseguir fazer, e que Deus nos abençoe.